Olá, meus amores! Hoje, sexta-feira, chegando finalzinho de semana, mas hoje ainda teremos aula de língua portuguesa e artes. Vamos lá, na nossa aula de língua portuguesa. Quero pedir que vocês assistam com muita atenção ao nosso conteúdo, tá bom? Se prepare para a nossa aula, organize os materiais num ambiente tranquilo, para que você possa ter muito aprendizado, tá bom? Então, vamos lá? Mas antes de entrarmos no novo conteúdo, quero relembrá-los sobre sílaba tônica. Vocês devem estar falando assim, não, nós já sabemos que a sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Muito bem. E elas são classificadas em café. Qual que é a sílaba mais forte? Fé. Muito bem. E ela é classificada em oxítona. Por quê? Porque a sílaba forte está na última sílaba aqui. Certo? Lápis. Lá é a sílaba mais forte. Opa, mas ela não está na última sílaba. Então, ela é classificada em paroxítona. Muito bem. E agora? Sábado. Qual que é a sílaba mais forte? Tia Mariluz, está fácil. Ela está acentuada. Sá. Muito bem. Qual a classificação dessa palavrinha? Aqui a última sílaba, ela não está forte. A penúltima também não. Está na antepenúltima, então ela é uma proparoxítona. Muito bem. Agora sim, nós vamos para o nosso novo conteúdo. A acentuação das palavras monossílabas e das oxítonas. Páginas 52 e 53 do livro didático de vocês. Vamos lá? Aqui temos o nome pé. Muito bem. E aqui? 3. Isso. É o número 3. Quando eu pronuncio essa palavrinha, eu abro a boca quantas vezes? Pé. Uma vez. 3. Uma vez. Então, chamamos de monossílaba, porque só tem uma sílaba, só possui uma sílaba. Então, tem o nome de monossílaba. Muito bem, vamos lá? Veja agora. Pá, fé, nós. Também, quando pronunciei as palavrinhas, abri a boca apenas uma vez em cada palavrinha. Pá, fé, nós. E elas têm um som mais forte, não tem? Então, são monossílabas tônicas, porque tem uma pronúncia mais forte na palavrinha. E agora? Meu, si e mil. As palavrinhas são, quando pronuncia pá, ela está forte. Meu, ela está mais fraca. Mas também só tem uma sílaba. Meu, só abri a boca uma vez. Si, mil. Então, também são monossílabas, mas chamamos essas palavrinhas de monossílabas átonas, porque elas são mais fracas, tá bom? Nas regras gerais, observe. Acentuam-se as palavras monossílabas
tônicas terminadas em A ou AS. Lá, cá, pá. Então, essas palavrinhas, elas são monossílabas tônicas. Quando terminadas em A, acentuamos, ó. E, pé, mês, também são acentuadas. O, só, ó, nós. E agora? Depois de observar que as monossílabas tônicas terminadas em A, E e O, elas são acentuadas. E agora, o que você aprendeu? Vamos organizar as palavrinhas monossílabas no quadro classificando elas em tônica ou átonas, certo? Tônicas, quando ela é uma palavrinha forte, e átonas, quando é uma palavrinha fraca. Todas duas possuem, as palavrinhas possuem apenas uma sílaba, mas elas são classificadas em tônicas ou átonas. Então vamos lá. Sol. Olha, ela não tem acento, mas é uma palavrinha forte. Então ela é uma monossílaba tônica. Sem. Ela é uma monossílaba átona. É, não é E, porque ela está acentuada, então é é. Ela é uma monossílaba tônica. Já, também uma monossílaba tônica. No, não é nó. Nó seria acentuada e seria uma monossílaba tônica, mas no, ela é uma monossílaba átona. E de, que nós chamamos as palavrinhas de. Ela é uma monossílaba átona. Se fosse acentuada, esse de, ou exemplo, numa frase, dê atenção a essa menina. Então, de, ele seria acentuado, aí seria uma monossílaba tônica, mas de, que significa de, que a gente pronuncia de nas palavras, é uma monossílaba átona. Agora, vamos observar essas palavrinhas aqui. Cajá. Eu abri a boca 2 vezes. Então, não é uma monossílaba. Parabéns. Também não é uma monossílaba. Cipó. Cajus. Chuchu. Saci. Jacaré. Avós. Então, essas palavrinhas não são monossílabas, mas tem uma classificação nessas palavrinhas. Observem elas. Cada uma dessas palavrinhas. Qual a sílaba tônica dessas palavras? Olha aqui. Cajá. É a última sílaba, tia Marilúcia. Parabéns. A última sílaba. Cipó. Também tá fácil. É a última sílaba. Cajus. Opa, não tem acento. Mas eu posso descobrir qual que é a sílaba tônica dessa palavrinha. Cajus. Olha, jus está mais forte. Então, também está na última sílaba. Chuchu. Ó, a última sílaba. Saci. A última sílaba. Jacaré. A última sílaba. Avós. Também a última sílaba.
Então, todas estão na última sílaba. Como essas palavras se classificam quanto à posição da sílaba tônica? Se está na última sílaba, como que era a classificação? Isso, oxítonas. Muito bem. Quem respondeu oxítonas? Certíssima resposta. Então, vamos lá. Todas as palavras oxítonas têm acento? Nós observamos nessas palavrinhas aí que algumas palavrinhas que são oxítonas não possuem acento. Não. Então, muito bem. Agora, as atividades do livro didático volume 2, nas páginas 52 e 53, vocês estarão realizando essas atividades. Mas antes, vou fazer a leitura para vocês. Pinte as figuras que têm o nome formado por uma só sílaba. Lembram? Como eu sei quando é apenas uma sílaba? Quando eu abro a boca apenas uma vez. Aqui nós temos uma coruja. Eu abri a boca 3 vezes. Mão. Pá. Balde. Uva. Pé. Vocês só vão pintar as palavrinhas ou as figuras que só tem uma sílaba. As palavras monossílabas podem ter pronúncia forte ou fraca. E as monossílabas com pronúncia forte são chamadas tônicas. E as monossílabas com pronúncia fraca são chamadas átonas. As palavras monossílabas tônicas terminadas pelas vogais A, E ou O, seguidas ou não de S, levam acento agudo ou circunflexo, tá bom? Opa! Exemplos: má, ré, só, traz, mês, nós. Essas palavrinhas são monossílabas tônicas. Não esqueçam. A número 1, na página 52. Circule nesse trecho de João e o pé de feijão as palavras monossílabas. Quando ele acordou na manhã seguinte, viu que os feijões haviam crescido durante a noite. Eles haviam formado um pé de feijão. Então, vocês vão observar e vão circular apenas as palavrinhas monossílabas, certo? Copie as palavras monossílabas com pronúncia forte. Depois, copie a palavra monossílaba que tem acento gráfico. Olha só. Leia estas frases em voz alta e observe as palavras monossílabas destacadas. A mãe da menina dá banho no cachorro todos os dias. As duas palavrinhas destacadas, dá. A mulher do ogro teve dó de João. O nome da primeira letra D de meu nome é D. Observe como são pronunciadas essas palavrinhas. Leia estas palavras em voz alta, prestando atenção à sílaba tônica. Cajá, jacaré, parabéns, vai e vem. Xará, abacaxi, lilás, acarajés, você, além, chuchu, judô,
gambá, saci, cajus, avós, camelôs. 3. Cipó, anis. Qual é a sílaba tônica dessas palavras? Como essas palavras se classificam quanto à posição da sílaba tônica? Copie as palavras que não têm acento gráfico. No quadro abaixo, organize as palavras que têm acento gráfico de acordo com a terminação. Terminadas em A ou AS, terminadas em E ou ES, terminadas em O ou OS e terminadas em ou EM. Agora responda: todas as oxítonas têm acento gráfico? E observe, não confunda R ou RR. Sempre no início das palavras, apenas um R que irei colocar. No meio da palavra, ele tem sons diferentes. Quando tem 2 R's, macarrão, ele continua com som rã, né? E quando ele tem somente um R na palavrinha, no meio, ele muda a sua pronúncia. Ó, garoa, ro, ra, re, ri, ro, ru. Então, quando for com esse som, só tem um R no meio da palavrinha. Mas quando continuar o som de ra, ré, ri, ro, temos 2 R's, certo? Agora vamos para a correção das atividades do Plus, volume 2, das páginas 13 até a 16. Vamos lá? Pegaram o livro Plus agora, para estar realizando a atividade. Se não pegou, dá pausa na videoaula e pegue o seu Plus para estar realizando as atividades, ok? Então, a F. No Plus de vocês, a F da página 13. Escreva 3 recursos gráficos que o autor usou para transmitir esse sentimento. O sentimento que ele estava gritando, né? O balão de grito e as letras grandes, a boca dele também está enorme, né? E os sinais de pontuação. Então, o balão diferente dos outros indicam que a personagem está gritando. O texto com a letra maior e os 2 pontos de exclamação, ok? Se você queira consertar a sua questão, dá pausa para você estar consertando e depois continuar, tá bom? Aqui temos um gênero textual chamado receita. E ele tem uma receita de picolé tropical. Em Cuba faz tanto calor quanto no Brasil. Por isso, Emília trouxe de lá essa receita na sua canastra. Rendimento: 8 picolés. Ingredientes: 1 xícara de chá de suco de maracujá, 1 xícara de chá de suco de goiaba, 1 xícara de chá de suco de abacaxi, 6 colheres de sopa de açúcar, meio litro de água, utensílios: jarra de vidro, forminhas de picolé, xícara de chá, colher de cozinha, palitos de sorvete e colher de sopa. Como fazer? Número 1. Coloque todos os ingredientes em uma jarra e misture bem. Encha forminhas de picolé com o suco e coloque no congelador. Quando começar a endurecer,
coloque o palito. Deixe endurecer completamente antes de servir. Dica: se não tiver forma para picolé, utilize copinhos descartáveis ou encha as forminhas de fazer gelo. Você sabia? Em Cuba, os sorvetes são bastante consumidos. Um dos locais mais famosos para apreciá-los é a sorveteria Copelia, que fica bem no centro de Havana, a capital do país. De tão bom que são seus sorvetes, tem gente que chama o lugar de Catedral dos Sorvetes. Que legal, né? O sorvete é muito bom mesmo, né, gente? Picolé também. Transcreva do texto picolé tropical palavras que tenham as seguintes características. Letra A. Monossílaba tônica acentuada. Não esqueçam que monossílaba tônica é a palavrinha forte acentuada. Então, no texto, temos a palavrinha chá. Palavra no plural formada por 3 sílabas. Vocês só vão colocar uma, tá bom? Picolés, mas lá no texto tem outras. Tem forminhas, tem palitos, tem colheres, tem copinhos. Então, tem várias outras palavrinhas no plural. E com 3 sílabas. Palavra oxítona não acentuada. Abacaxi. Colher também é acentuada. Ou não é acentuada, desculpa. Então, essas são as atividades da página 14. Aí, temos no dicionário aqui disponível a palavra canastra, que aparece no início do texto. Pode significar, olha, 3 coisas. 4, aliás. Pode significar uma cesta larga e pouco alta, parecida a essa aqui. Uma espécie de tatu, que também é chamado de tatu canastra. Jogo de cartas para 2 a 4 jogadores, ou o conjunto de cartas que dão pontos aos jogadores no jogo de canastra 3. Agora, transcreva o significado correspondente à palavra canastra na frase a seguir. Em Cuba faz tanto calor quanto no Brasil. Por isso a Emília trouxe de lá essa receita na sua canastra. Então, significa que ela trouxe em uma cesta larga e pouco alta, certo? Na frase acima, a palavra canastra está no feminino ou no masculino? Ela está no feminino, porque antes dela podemos usar o artigo a, que fica mais fácil de descobrirmos que a palavrinha é feminina, tá bom? Então, transcreva os nomes das frutas que aparecem na receita e circule a sílaba tônica de cada uma delas. Olha, lá no texto nós temos maracujá, goiaba e temos o abacaxi. Maracujá. A sílaba tônica, já. Então, ela é classificada em oxítona. Goiaba. Goiaba. Então, o A é mais forte e a palavrinha é classificada em paroxítona. Muito bem.
Abacaxi também é classificada em oxítona, certo? Então, chegamos ao fim da página 14. Agora, na página 15, leia a história em quadrinhos. Magali, ponto de vista. Da Magali, claro. Aí, mãe, estou com fome. Mas, filhinha, você acabou de almoçar. Ah, mãe, já faz uns 15 minutos. Pois foi o que eu disse. Você tem que controlar esse apetite. Por que não sai por aí? Tenta se distrair, conversar com seus amigos. Ah, mãe, olho para eles e sinto mais fome ainda. Que bobagem! Vai brincar com seus amiguinhos. E não volta antes da hora do café. Ai, que sinal de pontuação aparece no final dos 2 primeiros balões? Ponto de exclamação. Muito bem. Que sentimento esse sinal indica na fala de Magali? Magali está reclamando porque está com fome, logo após o almoço. Pensa, gente. E sua mãe? A mãe está espantada porque a filha está reclamando de fome, tendo almoçado há pouco tempo. Isso é coisa da Magali mesmo, né, gente? A comilona da história. Então, aqui, na questão 14, as palavras filhinha e amiguinhos foram usadas na história para indicar o quê? O tamanho pequeno, o carinho, a preocupação ou entusiasmo? Foi usada para indicar carinho, certo? 15. Preencha o quadro com palavras da história em quadrinhos, classificando-as de acordo com a posição de suas sílabas tônicas, em oxítonas ou em paroxítonas. Almoçar, oxítonas. Controlar, oxítona. Filhinha, paroxítona. 15, paroxítona, porque a sílaba forte é o quim. Filhinha. Então, o li, né? Então, essa está classificada em paroxítonas. Almoçar, oxítona. Controlar, oxítona. Pinte as palavras do quadro a seguir de acordo com a legenda. Azul, palavras com sílabas tônica, com vogal de som fechado. E verde, palavras com sílaba tônica, com vogal de som aberto. Então, quando a vogal está com som fechado, está acentuada com o acento circunflexo. Isso. E quando é uma vogal aberta, está acentuada com acento agudo. Relâmpago. Opa, deixa eu colocar meus desenhos aqui. Ok. Relâmpago. Vocês irão pintar de azul, que está acentuada com a vogal fechada. Maracujá. Aberta, então é verde. Pirâmide. Então, é fechada, vogal fechada, é azul. Cônico, azul. Pássaro, verde. Médico, verde. Certo?
Então, passando para outra página. Aqui, leia o trecho do poema Ninho de Barro. Você conhece a história curiosa do João de Barro, o passarinho? E sua forma laboriosa de montar seu ninho? Macho e fêmea pelo ar formam um casal perfeito. Os dois juntos vão ficar no seu ninho satisfeitos. Pousa no barro ali perto e volta até o local, com um tantinho certo, escolhido pelo casal. Larissa de Fores. Então, olha só. Explique por que a autora usou o sinal de interrogação no segundo verso. Por quê? Esse sinal de pontuação foi usado porque o verso apresenta uma pergunta. Então, chegou-se ao fim e lá na plataforma tem uma atividade interativa. No objeto digital, vocês vão encontrar essa atividade interativa. Número do substantivo. Faça essa atividade para testar os conhecimentos de vocês sobre número do substantivo, singular e plural, tá bom? E chegamos ao fim da nossa aula. E beijos e até a nossa próxima aula. Aguardo vocês agorinha na nossa aula de artes, tá bom? Beijos e até agorinha.